Hoje é o nosso terceiro dia de devocional em Efésios. Hoje a gente vai meditar na passagem de Efésios 2, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Seja muito bem-vindo. Esperar vocês entrarem aí. Estamos no terceiro dia. Hoje é uma passagem muito importante, muito legal. Mas antes da gente começar, eu quero revisar com você o que a gente viu nesses últimos dias, né? Na terça, na quarta. Na terça a gente começou Efésios e a gente viu o banquete do Evangelho, né? Não sei se vocês lembram disso. O banquete do Evangelho. A gente viu sobre as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A gente viu que Efésios é olhar o Evangelho de cima, é subir numa montanha, olhar do alto o plano de Deus, ver o todo, ver as dimensões da obra de Deus. Então a gente falou sobre a eleição para a santidade, a predestinação para sermos filhos, redenção, perdão, conhecimento, revelação, selo do Espírito. Se você não assistiu, você pode voltar, tá salvo aí, tá? Depois, na quarta-feira, a gente viu, no caso ontem, a gente viu a oração apostólica, né? A oração de Paulo, como que Paulo orava. Foi uma aula sobre oração. A gente falou sobre qual tem sido os nossos pedidos, né? A gente refletiu muito sobre isso. Quais são os meus pedidos diante de Deus? Não é errado a gente pedir coisas pequenas, detalhes da vida para Deus, mas é muito mais importante a gente pedir aquilo que é eterno, né? Então a nossa oração revela muito do nosso coração, da nossa maturidade espiritual. Então a gente viu aqui Paulo orando por espírito de sabedoria e de revelação e também para que os olhos do coração fossem iluminados. Foi a nossa oração ontem, né? Se você está aqui nessa live pela primeira vez, eu quero te lembrar que aqui não é um estudo, eu não estou fazendo um estudo versículo por versículo, apesar que a gente aprende, apesar que eu trago algumas explicações, não tem como, né? Mas também não é meu devocional particular, não estou fazendo meu devocional particular com vocês. Até surgiram muitas dúvidas sobre devocional, a gente vou falar um pouquinho depois sobre isso, como que faz devocional, existem várias estratégias, modelos que a gente pode usar, mas é um momento aqui de um estudo devocional aplicado para a vida. E o objetivo principal é a gente estar em espírito de oração, era isso que eu queria falar com vocês. Então falei ontem e vou repetir principalmente para quem não estava junto. Enquanto a gente lê e estuda junto aqui, né, a gente saboreia a palavra, vamos tentar não apenas acumular conhecimento, sabe aquela coisa assim, oh, que legal, tá tudo bem com isso, mas para esse momento vamos orar, vamos estar em espírito de oração. Então se alguma coisa que eu ler aqui, se alguma coisa que eu falar aquecer seu coração, aproveita para conversar com o Senhor. Eu acredito muito no poder das pequenas orações, sabe? Quando Deus, sabe, irradia assim uma luz no nosso interior, aquece nosso coração, sabe? Pegou a gente de jeito ali, a gente responder a Deus, responder ao Espírito que habita em nós. Senhor, eu quero isso. Senhor, me perdoa por isso. Senhor, eu quero me deleitar nessa verdade, né? Se eu sou salvo, se eu sou teu filho, eu tenho acesso a isso, então eu quero perceber, eu quero mais disso aí. Então, enquanto a live estiver rolando, né, nossos momentos aqui de leitura e tal, se você sentir no seu coração o Espírito falando, você não precisa esperar, você responde já na hora, né? A gente tem os nossos momentos pequenos e curtos de oração aqui, mas você pode orar enquanto eu tô falando. E se for necessário, até pausar, desligar, assistir depois, se a comunhão com o Senhor for aumentando aí, você fica à vontade para isso, tá bom? Podemos seguir? Então, se você está com sua Bíblia, abre aí em Efésios 2, capítulo 2, a gente está seguindo por capítulo. Assim, cada porção é incrível. Olha aqui, como eu risquei a minha Bíblia dessa vez, tá vendo? Eu risquei bastante dessa vez. Para quem estava perguntando, essa Bíblia, a tradução dela é Almeida século 21, tá bom? Então eu vou ler a passagem inteira e depois a gente conversa um pouquinho sobre ela. Ele vos deu vida
estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho desse mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos segundo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Amém? Uma porção aqui super rica. A gente tem visto, né? Eu tenho falado sobre para vocês que Efésios é como se fosse um baú de tesouro, tem muita riqueza que a gente pode extrair daqui. Paulo está falando do plano de Deus. Então, no capítulo 1, a gente se deliciou nesse maravilhoso plano de Deus, né? Depois Paulo fez uma pausa, fez uma oração, ele expressou, ele falou, olha, eu oro por vocês, e o que eu oro é isso aqui. Aí ele falou da oração dele, e agora ele vai retomar o plano de Deus, né? Vai retomar o que Deus fez conosco. Lembra que eu falei isso? Que Efésios é Paulo falando o que Deus fez. Então, hoje a gente vai meditar novamente o que Deus fez por mim, o que Deus está fazendo, qual é o plano de Deus. Paulo está respondendo. E mais uma vez, eu quero ser bem repetitiva. Muitas vezes no nosso dia a dia, a nossa visão fica desgastada, né? Nossa visão se desgasta com as demandas do dia, com as nossas fraquezas, com os nossos desafios, com as coisas do mundo. E aqui em Efésios a gente está exercitando o nosso olhar, de olhar por cima, né? Subir essa montanha alta, muito alta, e olhar de cima. Então vamos renovar nosso olhar essa manhã. Meu desejo aqui é que o meu olhar seja renovado, o seu olhar seja renovado, o meu coração seja animado, o seu coração seja animado, as nossas raízes, elas cresçam, né? Debaixo da terra do Evangelho, da vida com Deus, que a gente se torne mais profundos em Deus, das verdades do Evangelho. E como que isso acontece? Através da palavra. Eu não sei se você sente isso, mas às vezes só de ler a Bíblia, só de ouvir, a gente já é animado e edificado. Eu estava assistindo uma live de uma moça, esqueci o nome dela, sobre leitura em voz alta para criança, educação de filhos e tal, alfabetização. E ela falando da importância da leitura em voz alta para criança na alfabetização e para todos nós, né? Muitas vezes a gente lê a Bíblia em silêncio e tá tudo bem, tá, gente? Não é regra. Mas você vê o poder de ler em voz alta? Da gente se escutar, da gente escutar a verdade do Evangelho sendo dita. Então, às vezes é importante para você, se você está enfrentando algo difícil, sua fé está fraca, lê em voz alta, para você mesmo ouvir as verdades do Evangelho. Então, todo cristão, por isso que a gente precisa dessa dieta, né, como um atleta. Se a gente quer ter performance no bom sentido, ter saúde, a gente precisa de uma dieta na palavra. A gente precisa ouvir a palavra, a gente precisa ler a palavra. A dieta do cristão envolve muito a palavra. E às vezes parece que o nosso devocional, a nossa leitura bíblica não está fazendo efeito nenhum, porque a gente não sentiu aquela coisa naquele dia, né? Não teve um arrepio, não teve uma super descoberta lendo a palavra, não teve uma super iluminação.
mas é tijolinho por tijolinho, sabe? A gente vai sendo edificado. Mas, enfim, isso tudo uma introdução para a gente começar. Esse trecho de Efésios, Paulo está contando agora a nossa história. Então, nessa manhã, eu quero te convidar a você relembrar a sua história. A gente precisa disso. No Êxodo, quando o povo de Israel saiu do Egito, e até hoje tem um pouco disso na cultura judaica, de eles lembrarem do que aconteceu na Páscoa. Muitas das festas do povo de Israel tinha a ver com relembrar o que aconteceu. Lembra lá do Antigo Testamento? Em vários salmos fala assim: lembra que fostes tirado do Egito. O povo de Israel já estava séculos depois em Canaã, mas lembra de onde você saiu. O exercício agora, nesse devocional aqui em Efésios, é isso. Lembra de onde você saiu. Esse primeiro parágrafo aí de 2 Efésios, de Efésios 2, perdão, relembra de onde você saiu. Eu não sei qual é a sua história de vida, né? Eu nunca fui uma pessoa assim, eu nunca matei, nunca roubei, nunca usei drogas, né? Não sou filha de pastor nem nada, mas tem gente que teve essas histórias assim, né, mais pesadas antes de converter. Mas o fato é que se você foi mais certinho, se você já nasceu na igreja, ou se você é alguém que saiu do mundo das drogas, né, do tráfico, coisas mais pesadas, independente, todos nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Então, todos nós podemos fazer esse exercício de lembrar de onde a gente saiu, quem nós éramos antes de Cristo, tá? Até o filhinho de pastor mais certinho, né, que cresceu no Evangelho. Então, olha o que Paulo fala: estando vós mortos, nós estávamos mortos. Essa é a nossa realidade sem Cristo. Em muitos de nós ainda fica aquela sensação de que, tipo, eu converti porque eu escolhi Jesus, porque eu fiz uma ótima escolha, né? Eu tinha várias escolhas de religião, eu escolhi o cristianismo, e olha como eu sou inteligente, eu escolhi a religião certa, né? Não, querido, você estava morto, eu estava morta. Por mais que a gente tivesse uma vida de sucesso para esse mundo, por mais que a gente tivesse uma família boa até, nós estávamos mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho desse mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Eu gosto muito de fazer o exercício assim, às vezes, de pensar como é que seria a minha vida hoje sem Jesus, sem o Espírito. Você consegue fazer esse exercício? Não sei quanto tempo você tem de convertido, quanto tempo você encontrou Jesus, mas eu consigo imaginar. E quando eu imagino é um desastre, sabe? É um desastre. As coisas que eu sonhava na infância, as coisas que eu sonhava na adolescência, eram assim, absurdas. O que pra mim era sucesso e o que pra mim é sucesso hoje. Então, tenta fazer esse exercício agora. Onde é que você estaria? Quem seria você? Entre os quais todos nós também andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira. Essa descrição de Paulo aqui, lembra mais uma vez que essa carta aos Efésios ela é bem interessante, porque a região lá, lembra que eu falei no primeiro devocional? Era uma região de muito paganismo, de batalha espiritual. Lá é que tinha a Diana dos Efésios. Então, imagina o tipo de vida que essas pessoas tinham antes de conhecer Jesus, né? Se a gente for contextualizar um pouquinho aqui a carta e pensar nessa comunidade de fé, a gente pode imaginar que dentro da igreja dessa região tinham sacerdotes pagãos, prostitutas cultuais, né? Então, assim, será que à medida que você pensou e relembrou o seu passado sem Jesus, deu uma coisa ruim aí, do tipo assim, meu Deus, não sou digno? Imagina o povo de Efésios, imagina os pecados que, né? O que eles faziam. E Paulo fala aqui, ó, é muito interessante isso, seguindo os desejos carnais, a vontade da carne. Nós éramos como animais praticamente.
E hoje o homem sem Deus, ele é como se fosse um animal. Ele vive pelo instinto dele. Ele tá com desejo sexual, ele vai e trai a mulher. Ela tá com desejo de dinheiro, vai lá e vive pelo dinheiro. Uma coisa quase irracional, é vivendo pelos instintos. Vivendo pelas próprias vontades. Vivendo de acordo com o pecado. E olha como Paulo também está falando muito da questão do celestial, né? Porque ele vai falar assim, ó, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Filhos de Satanás, guiados por demônios, potestades. Isso que nós éramos. Às vezes a gente pensa assim, né, antes de Cristo, não, porque eu tinha vontade disso. Tem as vontades nossas carnais, mas também tem muita influência demoníaca, né? Paulo está descrevendo aqui o nosso passado. Vamos relembrar a nossa história, vamos relembrar de onde a gente saiu, de quem que a gente era escravo. E aí, gente, a gente tem algo cortante. Então, Paulo está contando a história do nosso passado, quem nós éramos. Não é fácil relembrar os pecados, né? O que a gente já cometeu, o que a gente já fez. É claro que já há o perdão em Cristo. Mas olha o que Paulo fala, é uma quebra no texto aqui, tá? Quando a gente analisa textualmente aqui, é uma quebra, assim, linda e assustadora. Então pensa numa história, um filme que começa bem ruim, aí de repente tem a virada. É isso que tá acontecendo aqui. Porque Paulo tá falando assim, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, no quais andaste no passado, vocês andavam segundo os espíritos malignos, o caminho desse mundo. Além disso, vocês andavam segundo a carne de vocês, fazendo a vontade da carne e da mente. Vocês eram por natureza filhos da ira. Vocês eram, Deus era inimigo de vocês e vocês eram inimigos de Deus. Vocês eram alvos da ira de Deus. Então, quanto mais tempo passava, mais vocês estavam prontos para ir para o inferno. Vocês eram filhos da ira. Olha a nossa natureza, como Paulo descreve. Mas aí ele para e fala, mas Deus. Repete aí na sua casa você mesmo. Mas Deus quebrou. Então, tudo que a gente leu até agora era mais negativo. Agora vai ser mais positivo. Então, esse trecho aqui de Paulo é interessantíssimo porque ele está fazendo um contraste. É contraste. Era o antes e o depois. Hoje a gente vai pensar e vai refletir no nosso antes e depois. Era trevas e luz. Então é uma quebra dramática. Mas Deus. Esse mas Deus a gente tem que orar agradecendo assim. Mas Deus. Tava tudo ruim. A gente ia pro inferno. A gente vivia uma vida fadada ao fracasso. Nosso destino era o inferno. Nosso destino era a morte eterna. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Percebe? Mas Deus. E agora eu quero chamar a atenção para você no seguinte, Paulo está sendo tão claro aqui, Romanos a gente vê isso, Colossenses também. Colossenses é uma carta gêmea, né? Ela é muito parecida com Efésios. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando você ainda morto em seus pecados. Sabe quando que Deus te salvou, te deu vida? Você estava morto, Deus te deu vida. Quando você estava morto. E a gente vai ver aqui uma descrição, uma aula sobre a graça de Deus, sobre a salvação, como que se opera a salvação. Esses dias ontem eu estava vendo um story, o pessoal do Worship Fails postou uma moça lá, acho que ela nem é mais crente, mas ela nasceu na igreja, falando sobre música na igreja. E esses dias eu estava pensando, gente, mas o povo canta, né? O povo na igreja canta. Metade do culto é louvor. Na Bíblia, Deus manda a gente louvar. Os salmos é louvor. Deus fala cante, Deus fala louve. Por que isso?
é porque foi algo muito bom que aconteceu. E olha como a gente às vezes não tem noção do evangelho, a gente tá triscando ainda. Quando você não tinha nada para dar para Deus, quando você era morto, quando você era filho da ira, quando você era pecador, quando você agia contra Deus, quando você blasfemava contra Deus, quando você não acreditava em Deus, Ele te deu vida, Ele te amou. Gente, para mim, pessoalmente, isso é tão forte, porque no meu caso, eu trabalho muito para Deus, né? Eu estou no ministério. E muitas vezes, quando eu não consigo performar bem, né, no ministério, quando eu não consigo ir muito bem, quando eu estou fraca e tal, vem a sensação de que Deus não me ama. Mas olha só, Deus me amou quando eu não podia fazer nada por Ele. E isso é a salvação pela graça. Isso é a boa notícia do Evangelho. E é um escândalo, porque o Evangelho não é uma recompensa, a salvação não é uma recompensa. A gente não fez uma troca com Deus. Ele veio de graça. Não teve nada que eu fiz, eu estava morto. A obra dessa parte foi totalmente dele. E a gente precisa meditar mais e mais no Evangelho para entender isso aí. Porque muitas vezes a gente analisa a nossa relação com Deus ainda muito como troca e barganha. E não é assim que começa a vida cristã. O meu pastor e líder, Harold Walker, ele costumava falar assim, que teve gente que converteu uma conversão fraquinha. Sabe assim? A pessoa parece que recebeu a vida ali quase morrendo já. A gente converteu, mas parece que ele não entendeu bem o que é o Evangelho. Eu aceitei Jesus como escolha minha. Nossa, como eu sou inteligente, eu sou muito bom para Deus, eu entendi. Agora eu faço isso para Deus e Deus me devolve. Deixa eu chamar a atenção para você para algo muito importante. Até porque a gente está diante de uma carta aos Efésios. E como eu falei, Paulo está falando com uma comunidade cristã que saiu do paganismo. Eles eram muito fortes no paganismo. E infelizmente, tem muitos cristãos que relacionam com Deus como os pagãos. Sabe como é que os pagãos relacionavam com os deuses falsos? Era mais ou menos assim. O Deus tal tá irado, então eu vou oferecer esse sacrifício para ele, para apaziguar a ira dele, e ele me dá algo em troca. Ele fazia a minha colheita prosperar. Era uma relação de barganha. Isso é base das relações com os deuses pagãos. Eu vou oferecer esse sacrifício, eu vou dar esse dízimo, eu vou dar esse dinheiro para ele me dar algo em troca e para eu apaziguar a ira dele, para ele ficar bom comigo. Isso não é evangelho. O evangelho, ele é um escândalo, ele é meio que assustador, porque não tem nada que eu possa dar para Deus, porque foi uma obra completamente dele. Eu estava morto. Ele foi infinitamente misericordioso. Ele foi infinitamente bom. O certo era Deus me mandar para o inferno. Mas ao invés de fazer isso, Ele me amou. Antes da fundação do mundo, eu nem existia, nem sonhava em existir, e Ele me amou. Isso é o Evangelho. Por isso a gratidão. Por isso que a igreja e os cristãos cantam. Por isso que a gente canta muito. Por isso que a gente louva muito. Porque é infinito. É um espírito de gratidão eterno. Eu não merecia. Eu não merecia. Eu não era nada. Eu não te dei nada. Eu gosto muito de uma metáfora que usam para explicar a obra do Evangelho, da redenção, a obra de Cristo em nós, que é a seguinte: a gente devia 50 mil no banco. Chegou um cara rico e pagou minha conta. Eu não fiz nada por ele. Eu não trabalhei, eu não devia. Ele pagou minha conta. É mais ou menos isso a obra de Cristo, né? A obra expiatória e tal. Mas o mais interessante é que ele não simplesmente zerou minha conta. Eu tinha uma dívida de $50 mil. Ele zerou minha conta.
ele depositou US$100.000. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade do que Deus fez por nós. Ele só não apenas nos perdoou dos nossos pecados. Ele zerou a conta. Eu tinha uma dívida no banco terrível, eu ia ser preso, eu ia ser morto. Ele pagou a minha conta. Mas ele fez algo além. Ele transbordou na bondade, na misericórdia dele. Ele depositou 100 positivo, né? Estava negativo, ele zerou, mas agora está no positivo. E muito mais do que eu devia. É isso a obra de Deus em nós. Ele nos perdoa, mas ele nos dá vida. Vida juntamente com Cristo. Eu tenho a vida, esses 100.000 aí na sua conta, é a vida de Cristo. Nós temos a vida de Cristo em nós. Para a gente louvar a Deus essa manhã, eu queria frisar com você alguns dos atributos de Deus que aparecem nessa passagem aqui, depois do mas Deus, né? Mas Deus. Aqui fala da misericórdia, o atributo da misericórdia de Deus. Fala do amor de Deus, pelo imenso amor. E olha como Paulo é. Paulo é exagerado. E a gente tem que ser exagerado porque a verdade é que foi exagerado mesmo. Olha como ele fala. Deus que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. Então a gente vê a misericórdia de Deus, o atributo da misericórdia, o atributo do amor. No versículo 7 fala do atributo da graça, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Olha ali, a suprema riqueza da sua graça. Não é a graça. Paulo não está falando só da graça de Deus. Deus é gracioso, Deus tem graça para conosco. Não. É a suprema riqueza da sua graça. Pela sua bondade para conosco. Misericórdia, amor, graça e bondade. A gente precisa cada vez mais ter esse exercício de parar e contemplar Deus. Eu mesmo tenho muito essa tendência, às vezes, de estudar muito a Bíblia, estudar muito, né? Teologia, história e tal. Mas às vezes a gente precisa só parar e contemplar nosso Pai. Vamos contemplar a misericórdia de Deus essa manhã. Vamos contemplar o amor dele. Esse imenso amor. Contemplar essa sua graça que é rica. Ele é rico em graça. Essa bondade dele, como ele é bom. Queria que você avaliasse essa manhã como é que você tem visto Deus, né? Quando você fecha seus olhos para orar, que imagem que vem à sua mente sobre Deus? Como Deus aparece para você em relação a, não a ele se mostrar, mas como que você tem visto Deus? Muitas pessoas, e eu enfrentei isso muitas vezes, fecham os olhos quando vão orar, encontram o desenho na sua mente, um Deus irritado, um Deus cobrando, um Deus que cobra devocional, um Deus que cobra performance. Mas lembra, ele te amou quando você estava morto. Em muitos sentidos. Vai ser forte isso que eu vou falar pra você, tá? Deus não espera nada de você. Em certo sentido, e em muitos sentidos, ele não espera nada de você, sabe? Porque Deus não está dependendo de nós. Um Deus que depende de nós não é Deus. Nós não somos o centro do plano de Deus. Nós não somos. Ele é o centro do seu próprio plano, a sua própria glória, o seu próprio Filho, Cristo Jesus. Em muitos sentidos, ele não espera de nós. E isso é libertador para muita gente, porque às vezes a gente está se colocando como o herói da coisa, né? Eu que trabalho muito com história da igreja, a gente trabalha muito com heróis da fé, ensinando heróis da fé. E eu tenho percebido isso, como que isso às vezes nos atrapalha, sabe, na nossa vida. A ideia de que Deus está esperando que a gente seja um herói da fé, que a gente tenha uma super performance. Não, Deus primeiro quer que a gente seja filho, que a gente conheça Ele, que a gente receba seu amor. Muitas vezes o que Deus está esperando de nós não é nem que a gente faça alguma coisa, tipo assim, fica quieto e recebe o meu amor. Esse é um dos exercícios da fé cristã que
que a gente precisa aprender, que às vezes é difícil, que é fica quieto e aprende a ser amado. Gente, esse negócio de aprender a ser amado, a se deixar amar, às vezes a gente não deixa. A gente não deixa Deus amar a gente. A gente não recebe esse amor de Deus. Porque a gente quer estar na liderança da nossa própria vida, né? Deixa eu mostrar que eu amo muito a Deus para eu performar e todo mundo me ver e o próprio Deus me ver e falar, nossa, você é muito bom, deixa eu te dar um presentinho aqui. Não. O evangelho é, você está morto. Você estava morto, é uma realidade sobre você e Deus te amou, então aprende a ser amado. Então vamos deixar essa manhã esses atributos de Deus que se expressam através das ações de Deus na sua obra se derramar sobre nós. Misericórdia, amor, bondade e graça estão caindo sobre nós, estão fluindo sobre nós como uma torrente de águas e a gente precisa só estar embaixo tomando banho. O amor de Deus está sobre mim, a misericórdia de Deus está sobre mim, a sua graça está sobre mim, a sua bondade está sobre mim. Não por aquilo que eu fiz, mas pelo amor de Deus e pela obra de Jesus. Ele me ama, Ele tem misericórdia de mim, Ele tem graça sobre mim, Ele tem bondade. Amém? Isso é, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Agora, outra coisa que eu quero chamar a atenção é dessa união nossa com Cristo, né? Acho que você já percebeu isso desde a primeira live, como que Paulo fala o tempo todo em Cristo, nele, juntamente com Ele. Isso tem a ver com a obra de Deus em nós, é essa unidade nossa em Cristo. Então, Cristo morreu no nosso lugar. Quando Cristo morreu, eu morri. Isso vai aparecer muito em Romanos, né? Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Quando Cristo recebeu vida ali na ressurreição, né? Quando Cristo morreu e ressuscitou, eu recebi vida, lembra? O mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos é o Espírito que habita em mim. E aí ele vai falar o seguinte, ele me deu vida com Cristo, isso já é maravilhoso, é aquele exemplo da conta, né? Já pagou meus pecados, estava morto, agora eu vivi. Mas não é só isso, não é que agora você tem vida, é que agora ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Uau! Estava morto. Ele me deu vida junto com Cristo, mas ele me deu vida e me ressuscitou. E não só me ressuscitou, ele me fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é muito forte. E eu me sinto bem fraca e indigna para falar disso, porque é um negócio muito fora, assim, muito... Nem eu tenho noção, assim, do que significa isso na prática. Noção, assim, né? A compreensão completa. Porque o que o Paulo está dizendo é o seguinte, nós temos um lugar nas regiões celestiais. Ele fez, e com ele nos fez assentarmos nas regiões celestiais em Cristo. Quando Cristo subiu aos céus, lá no começo de Atos, e sentou-se à direita de Deus, eu sentei junto. Isso significa que eu tenho um lugar lá em cima para mim, do lado do Pai. Quando fala em Cristo, em Efésios, está falando sobre Cristo como nosso representante. Tudo que Jesus faz agora, eu faço também. Tudo que Jesus conquista, eu ganho. Ele é meu representante fiel. Então, olha isso, gente. Às vezes a gente está tão mal com certas coisas, né, aqui debaixo do sol. Mas eu tenho um lugar nas regiões celestiais. Me lembra muito Hebreus aqui, né? O acesso que nós temos. Jesus como nosso mediador. Jesus como essa porta de acesso ao Pai. Deixa eu te falar um pouquinho sobre a doutrina da encarnação, né? Jesus sempre existiu. Não houve uma data que Jesus passou a existir. Quando Deus... o pessoal tá falando de variação da voz, né? Eu acho que é problemas do Instagram, tá? Às vezes você sai e volta e fica normal.
Jesus sempre existiu. Lá Gênesis 1, criação de todas as coisas, Jesus estava lá. João 1 fala isso, tá? Ele sempre existiu. Jesus sempre existiu. Mas houve um momento em que Jesus veio para a Terra, né? A obra da redenção, o plano de Deus sendo executado. Então, a encarnação de Jesus, né, tem uma data que Jesus nasceu aqui na Terra, né? Assumiu esse corpo humano. Então, Jesus foi como um de nós, mesmo, com corpo, vontade de fazer xixi, vontade de fazer cocô, dor de barriga. Jesus foi como um de nós, tentado, mas não pecou. A diferença é essa, que ele em nada pecou. Então, Jesus é o supremo exemplo para nós de que é possível glorificar a Deus vivendo na Terra num corpo humano. Então, em todos os sentidos, ele é um exemplo para nós, né? Ele se torna um modelo para nós. E aí, Jesus morre numa cruz. Morre mesmo. Não é mentirinha, né? Saiu sangue. Jesus morreu, Jesus era real, ele não era um fantasma. Então, Jesus morre e ressuscita. Quando ele ressuscita, muita gente pensa que Jesus se tornou tipo um holograma, uma fumaça, e subiu aos céus e está lá à direita do Pai. Deixa eu te falar uma coisa. O corpo de Jesus ressurreto também é um corpo físico agora, tá? O que eu quero te dizer com isso? Que existe carne no sentido de corpo assentado à direita do Pai. Eu gosto de pensar numa festa. Pensa numa festa bem de gente rica, uma festa que você não queria ser convidado. Você aparece lá. Aí você fica assim, meu Deus, não conheço ninguém nessa festa. Só gente rica e tal, famosa. Não conheço ninguém. De repente você vê um amigo, dá um alívio, né? E o seu amigo é filho do dono da festa. Agora você é bem recebido, tô em casa. É exatamente isso que aconteceu. Que acontece, né? Quando a gente morrer ou for aos céus, enfim, no reino de Deus, a gente vai encontrar um amigo. Tem gente com carne igual a mim lá. O corpo ressurreto de Jesus. Ele continua tendo um corpo físico. O que é que a Bíblia fala? Que a gente vai ver a marca, né? Então é um corpo glorificado, mas é um corpo físico. Então, tudo que acontece com Jesus, eu ganho. É isso que ele está falando aqui. Então, olha como é que é a obra de salvação na sua vida. Gente, a gente precisa aprofundar muito nisso. A gente está vivendo igual um mendigo, sendo que a gente é rico, espiritualmente falando. Não é que Cristo te perdoou dos seus pecados, não é simplesmente que Ele te deu vida, o que já é maravilhoso. Você estava morto, ressuscitou, tem vida, passou a viver, tem vida. Mas Ele te fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Nós temos um lugar lá em cima, isso muda tudo. E faz muito sentido agora a gente olhar de cima, né? Eu tenho um lugar lá em cima. E para concluir agora, uma conclusão aí no versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe. Se em algum momento você sentir orgulho da sua salvação, pode saber que você entendeu o evangelho errado. Porque o objetivo de todo o processo de salvação, da obra de Deus, é a própria glória de Deus. Não é a sua glória. O povo cristão tinha que ser o povo mais humilde dessa terra. Porque não foi por nós. Dom de Deus. Dom é presente. A gente ganhou de presente. A gente não pagou. A gente não comprou na Amazon e chegou uma caixa. Foi um presente que a gente não esperava. Foi um presente que a gente não pagou. É por meio da fé, né, a instrumentalidade da fé. Então eu não paguei, foi de graça. Como que eu tive acesso? Pela fé. Eu criei nele. Mas é por causa da obra de Jesus, da graça de Deus. E para que ninguém se orgulhe. Para que ninguém se orgulhe. Isso é a diferença do cristianismo histórico verdadeiro para outros tipos de religião, que é a glória totalmente de Deus. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo. Isso aumenta o nosso louvor. Quanto maior entendimento a gente tem da obra de Deus na nossa vida, aquilo que Ele fez, como Ele fez e por que Ele fez, mais aumenta o nosso louvor. Então, se você, nesses dias, está uma pessoa desanimada, está uma pessoa sem vontade de louvar, não consegue se conectar, está
talvez é porque você não tá vendo a obra de Deus em você. Não está conhecendo quem Deus é. O que é que Deus faz. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe. Essa é a porta de entrada do reino de Deus. Não é por obras, tá? Então Paulo está resumindo aqui tudo que ele está falando. O versículo 8 é um resumo de tudo que ele está falando. E aí eu quero gastar um tempinho com vocês agora no versículo 10, que é uma passagem linda. Se você está aí na sua Bíblia, você grifa, porque é maravilhoso. Efésios 2:10. Não sei como é que está na sua versão. A minha não é tão boa nesse momento, mas eu vou ler outra também aqui. Efésios 2:10. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. É mais um resumo de Paulo e é muito lindo isso aqui. Pois fomos feitos por Ele. Em outras versões, dá uma olhada aí na sua Bíblia como é que tá. Eu gosto muito da versão que fala: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Olha que interessante. Antes, ele está falando o seguinte: ninguém é salvo pelas obras. A nossa salvação não vem por obras. Foi de graça, foi pela fé, é pela obra de Cristo, é por Deus. Mas agora no versículo 10, olha o que ele fala: mas vocês foram criados para as boas obras. Não fica achando que eu estou falando aqui que vocês não são salvos pelas obras, mas que não significa que vocês vão ter ações e frutos dignos da vossa salvação. Eu sou salvo pela graça. Eu não faço nada. Eu tenho mau caráter. Não, então você não foi salvo. Desculpa, querido, você não foi salvo. Por quê? Porque a verdadeira salvação, assim como gera em nós louvor a Deus e gratidão, obrigatoriamente vai gerar boas obras. Porque se eu estou unido a Cristo e tudo que Cristo faz é bom, não tem como. Não tem como não ter boas obras, entende? Não tem como. Mas olha só. Pois fomos feitos por Ele. Feitura, essa palavra no original ela é tão linda, é poema, que significa poema. A melhor explicação dessa passagem é o seguinte: é como se Paulo estivesse falando assim, pois nós somos um poema de Deus. Olha aí, agora a gente chega no momento de falar sobre por que nós fomos criados. O que Deus está fazendo conosco? Por que nós fomos criados e por que nós fomos redimidos? Por que Deus nos deu vida em Cristo? Porque nós somos um poema de Deus, uma obra de arte de Deus. Eu e você, nós somos uma obra-prima de Deus. O que Deus está fazendo na nossa vida, e agora faz sentido toda a passagem, porque antes Paulo está falando o que a gente era, e agora o que Deus fez em nós está fazendo. Então assim, antes Paulo estava falando que a gente era um barro, uma massa horrível. Olha, isso aqui era vocês. Agora, o que Deus está fazendo, vocês estão se tornando esse vaso, essa obra de arte. Nós somos poema de Deus. Somos essa obra de arte, essa obra-prima de Deus. Somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras previamente preparadas por Deus para que andássemos, né? Qual é o seu chamado? Lembra? Seu chamado é ser parecido com Jesus, é ser semelhante a Jesus. O que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida? Ele nos salva, mas a salvação, a conversão, é o primeiro passo do Evangelho. É muito triste ver pessoas que convertem e acham que isso é o fim. Tem muita gente na igreja que está no primeiro passo. Sabe aqueles garçons com a camisa aqui atrás, primeiro passo, que estão em treinamento? Tem muita gente na igreja assim, parou no primeiro passo, só converteu. E acha que igreja é tudo isso, acha que vida com Deus é tudo isso. Às vezes até desvia, vai para outra religião, porque não experimentou tudo. É só o primeiro passo, justificação. O próximo passo é santificação. Santificação.
E santificação é a obra de Deus em nós. É Deus como um artista lapidando em nós Cristo Jesus, seu Filho. Isso não quer dizer que vai ser todo mundo meio robô parecido com Jesus, sabe? Não, não é isso. O fato é assim, antes de Deus nos dar vida, nós éramos feios. O pecado nos enfeia. Nós éramos feios, horrorosos, tipo, sem forma e vazio. E Deus agora está lapidando em nós. E previamente preparadas, olha isso. Deus, você consegue imaginar isso? Eu às vezes fico pensando assim, que Deus tem uma jornada para mim. Uma jornada linda para mim. E que Ele já preparou para eu andar nela. E esse é meu chamado. Eu não sou contra a gente orar, a gente pensar, pedir a Deus, enfim, sobre tipo, Senhor, para onde eu vou? Qual é o meu ministério? Qual lugar que eu vou morar? Onde eu devo servir e tal? Vou casar? Não vou? Não tem problema orar sobre isso, tá tudo bem. Mas isso é muito raso ainda, sabe? Existe um chamado maior que esse, que é o chamado de tornar-se semelhante a Jesus. É o chamado de tornar-se a obra-prima de Deus. O poema de Deus. Quem é a Carol? A imagem de Jesus, né? Que Deus está trabalhando. Como que Deus quer? Quem será que é a Carol de 60 anos de idade trabalhada pelas mãos de Cristo? Pelas mãos de Deus? Quem vai ser você daqui a alguns anos? Sabe? Eu tô ansiosa para viver isso. Eu quero ser lapidada por Deus. Eu não quero ficar como eu era quando eu converti, né? Isso é santificação, é esse processo das boas obras. Eu quero ser semelhante a Jesus, eu quero ser moldada, sabe? Eu quero experimentar isso, não quero ficar. Lembra? Essa passagem ela tem 2 pedaços, 2 lados. O lado das trevas, do que nós éramos, e o lado da luz, daquilo que Deus fez e está fazendo por nós, da vida em Cristo. Eu quero caminhar para essa vida em Cristo, sabe? Eu não quero ficar nesse meinho. Muita gente fica nesse meinho. O que será? Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nela. Eu quero andar. Vamos orar sobre isso hoje? Para a gente andar nessas boas obras, nessa jornada de se tornar semelhante a Jesus. De não ser uma obra no meio do caminho, né? Às vezes o oleiro aperta demais um lado, aperta demais outro, a gente não entende o que está acontecendo, mas é Deus trabalhando em nós, sua obra-prima, sua obra de arte. Então deixa o oleiro apertar um lado, o outro, porque Deus quer fazer algo muito belo no final, nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse dia, obrigada pela Tua palavra. Nós queremos começar nossa oração lembrando de onde o Senhor nos tirou. De onde o Senhor nos tirou. Nós estávamos em trevas, nós éramos mortos, estávamos mortos, éramos cegos, Senhor. E o Senhor nos deu vida, o Senhor soprou a sua vida sobre nós, o sopro de vida, o Senhor nos deu o teu Espírito. Senhor, abre os nossos olhos para ver de onde o Senhor nos tirou e onde o Senhor nos colocou. Nós não conhecemos, Senhor, ainda a obra do Senhor. Nós não entendemos, nós não captamos as profundas dimensões, Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo, a Tua obra em nossa vida. Paulo fala aqui em Efésios, Senhor, um pouco do que é isso, nós queremos entender. Nós queremos vislumbrar, nós queremos ser embasbacados, Senhor, com essa obra que o Senhor está fazendo em nós, está fazendo no cosmos. Nós te agradecemos de onde o Senhor nos tirou, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos tirou das trevas, o Senhor nos arrancou desse caminho do mundo, o Senhor nos tirou da escravidão, do príncipe do poderio do ar e do espírito que age nos filhos da desobediência.
Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos libertou de nós mesmos. Nós seguíamos os desejos da nossa carne e da nossa mente. Nós éramos filhos da ira e agora nós somos filhos do amor. Obrigada, Senhor. Nós somos gratos, nós te louvamos pelo imenso amor que o Senhor nos amou. Obrigada por esse mas Deus, essa quebra. Obrigada porque o Senhor interveio na nossa história, porque hoje a nossa história é diferente, Senhor. Obrigada pela tua misericórdia. Tu és rico em misericórdia, Deus. Rico em misericórdia. O Senhor não precisava ter nos salvado. Nós não dávamos nada para o Senhor, só desgosto. Nós blasfemávamos contra ti. Mas o Senhor foi rico em misericórdia. O teu amor foi imenso. O teu amor é como um oceano. Senhor, eu oro se tem alguma pessoa aqui que tem uma visão errada a teu respeito. Restaura a visão correta. Deus misericordioso, Deus amoroso, Deus gracioso, Deus bondoso. Tu és bom, Senhor. Tu és misericordioso, Senhor. O Senhor nos ama e a tua graça está estendida sobre nós como um cobertor, nos cobre. Nós estamos debaixo das tuas asas, Senhor. O Senhor nos deu vida, nós temos vida. Eu estou viva, nós estamos vivos, Senhor. Há um Espírito em nós, teu Espírito Santo habitando em nós. Obrigada por essa vida que existe em mim, Senhor. Vamos tomar consciência dessa realidade, que tem uma vida de Deus em nós. Nós não estamos esquecidos, nós não estamos mortos, há uma vida de Deus em nós. Obrigada, Senhor, pela obra de Cristo. Nós queremos focar em Cristo agora. Jesus, obrigada porque o Senhor nos deu a mão. Nós estamos de mãos dadas contigo. Nós estamos juntamente com Cristo. Tudo que acontece com o Senhor acontece conosco. Obrigada porque nós temos esse privilégio de estar em Cristo. Nos deu vida juntamente com Cristo. Nos ressuscitou juntamente com Cristo. Nos fez assentarmos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, por essa posição. Obrigada porque tem uma cadeira para mim aí em cima, ao teu lado, Senhor. Eu e meus irmãos podemos nos assentar com Cristo, a um lugar na mesa. Sou bem-vindo. Eu sou bem-vinda, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Eu deixo o Senhor me amar. Eu quero aprender a receber esse amor. Quero aprender a receber esses presentes do Senhor. Eu quero aprender a deixar essa cachoeira cair sobre mim, me molhar. Só abrindo os braços, se entregando e recebendo. Oh, Deus. Obrigada, Senhor. Oh, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa cachoeira de graça, essa cachoeira de misericórdia, de amor, de vida, de bondade. Oh, Deus, Tu és digno, Senhor, de todo louvor da Tua igreja. O Senhor fez muito mais do que pedimos, do que pensamos. Senhor, nós somos a Tua obra-prima, a Tua obra de arte. Nós queremos orar essa manhã nos entregando a Ti. Nós somos o vaso na mão do oleiro. Nós cremos que o Senhor está fazendo algo lindo em nós, na nossa vida. Às vezes a Tua mão nos aperta de um lado, aperta do outro, mas é o oleiro. Nós dizemos sim ao oleiro, Ele sabe o que faz. Tu és o artista dos artistas, Senhor. O Senhor está fazendo algo belo em nós. Nós nos submetemos, nós aceitamos com amor, com graça. É um privilégio, Senhor, ser barro nas Tuas mãos.
O Senhor está escrevendo um poema lindo em nós, através de nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Nós somos alvo do Teu amor. Nós somos convidados a participar do Teu plano. Obrigada por imenso amor com que nos amou, Senhor. Obrigada, Senhor, por tanto amor sobre nós. Tanta graça sobre nós. Nós somos Teus, Senhor. Nós somos feitura Tua, poema Teu, vaso Teu. Nós somos Teus, Senhor. Nós estamos em Cristo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Antes de terminar, eu quero ler com vocês duas passagens. A primeira é Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, versículo 29. Para a gente terminar, começar o dia. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus decidiu que nós vamos ser parecido com Jesus. O povo de Deus é o povo mais lindo da terra. Deus está nos embelezando, essa é a verdade, tá? Esse é o projeto de Deus, nos embelezar, vamos deixar Deus nos embelezar, fazer essa obra de arte, essa obra de artista em nós. E mais uma passagem que eu queria ler com vocês é 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Eu amo essa passagem. Nós estamos sendo transformados de glória em glória. Acho que está ficando claro para você, para mim, o plano de Deus. Nós não somos, esse processo de Deus nos embelezar não é de uma hora assim para outra. Não, o processo de santificação, ele é processual, é um processo, ele é de glória em glória. O que está acontecendo? Nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Então, independente do que esteja acontecendo na sua vida, lembra disso, carrega isso hoje no seu coração, vou tentar carregar também o dia todo. Nós somos barro na mão do oleiro, do artista. Deus está nos conformando à imagem do seu Filho, de glória em glória. Amém? Espero que Deus tenha falado com você essa manhã, porque Ele falou muito comigo. Que Deus te abençoe, te dê um dia especial, que você esteja de olhos abertos e iluminados para perceber a obra de Deus na sua vida. Amém? Até amanhã, hein? Às 8.